Vou ler então a primeira vez, pastor. Quando Herodes era rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que fazia parte do grupo sacerdotal de Abias. Sua esposa Isabel também pertencia à linhagem sacerdotal de Arão. Zacarias e Isabel eram justos aos olhos de Deus e obedeciam cuidadosamente a todos os mandamentos e estatutos do Senhor. Não tinham filhos, pois Isabel era estéril, e ambos já estavam bem velhos. Então aí o evangelista Lucas começa a nos mostrar a história desse casal, Zacarias e Isabel. É bem verdade que Lucas faz uma narrativa diferente dos demais evangelhos, porque Lucas não começa necessariamente com Jesus Cristo. Mas como diz os primeiros versículos do Evangelho de Lucas, ele intentou fazer uma narrativa um pouco mais apurada, um pouco mais aprofundada. Então Lucas é que nem aqueles pregadores que antes de pregar faz uma introdução maior, né? Então ele fez uma introdução maior, falando sobre eventos que antecederam a vinda de Jesus Cristo. E ele então começa a dizer que as águas começaram a se mover, que a coisa começou a mudar a partir do momento em que Zacarias e Isabel tiveram um encontro com Deus. E aí foi então o início da história do novo tempo, da nova aliança que nós conhecemos no Novo Testamento. É interessante que o nome Zacarias quer dizer lembrado por Deus, ou Deus lembrou de mim. Então isso tem a ver um pouco com a experiência que Zacarias vai viver. E o nome Isabel também quer dizer Deus cumpre as suas promessas. E na verdade esse nome Isabel é uma tradução que vem da versão King James da Bíblia, porque o nome correto em hebraico é Elizabeth, esse é o nome correto. Só que por algum motivo a King James mudou esse nome para Isabel, isso permanece nas nossas Bíblias até hoje. Mas o significado é esse, Deus cumpre a promessa. E então esse casal, lembrado por Deus, que acredita que Deus cumpre suas promessas, está vivendo a sua vida. Nós vemos nessa narrativa, no versículo 5, que eles eram um casal de sacerdotes, eram descendentes de Arão, e tinham então as suas funções sacerdotais para realizar em Israel e no templo de Israel. E o versículo 6 nos narra algo muito importante sobre esse casal. Eles eram justos aos olhos de Deus. Os irmãos lembram do que o apóstolo Paulo fala em Romanos? Não tem um justo sequer, né? Porque Deus olha do céu a impiedade dos homens e vê que todos são perversos. E de fato nós acreditamos no pecado original. Mas o que está descrito aqui sobre a vida de Zacarias e Isabel é que eles eram pessoas diferentes dos demais da sua época. Numa época em que a coisa estava muito corrompida, e o início do versículo 5 começa a dizer que havia dominação romana na Judéia, que os romanos estavam liderando ali, então a coisa era difícil. Herodes era o rei da Judéia, mas lá dentro desse lugar havia um casal que era justo diante de Deus, era diferente. E eles obedeciam cuidadosamente todos os mandamentos do Senhor. E aí nós pensamos, se eles obedeciam cuidadosamente todos os mandamentos do Senhor, certamente eles tinham tudo que Deus gosta de dar para os seus filhos, eles eram prósperos em todos os seus caminhos, eles eram completamente felizes, não faltava nada para eles, porque eles eram justos e obedeciam cuidadosamente tudo que o Senhor ordenava. Mas aí vem o verso 7, jogando um balde de água fria sobre nós e nos mostrando uma vez mais que até pessoas que Deus ama e até pessoas que são fiéis a Deus passam por momentos difíceis, porque às vezes isso está no bom propósito do Senhor, e o Senhor permite que seus filhos passem por isso. O verso 7 diz que eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, era uma mulher que não podia ter filhos. Então esse casal vivia com essa tristeza. Nós vamos ver que eles eram pessoas que já tinham mais idade com o passar do texto que nós vamos lendo. E eles talvez a vida toda desejaram ter filhos e não o puderam. Mas ainda que tivessem essa tristeza e essa dor na sua vida, o texto nos diz que eles eram justos e procuravam obedecer ao Senhor cuidadosamente em todas as coisas. Talvez Zacarias e Isabel tenham se apegado ao significado dos seus nomes. E embora fossem velhos e ainda tivessem essa dificuldade da esterilidade, talvez Zacarias acreditasse que Deus vai lembrar de mim.
E Isabel acreditava que Deus vai cumprir a sua promessa. E eles então oravam, pedindo a Deus um filho durante toda a sua vida, como veremos mais a seguir. Então veja, nós aprendemos já no início dessa história de Zacarias e Isabel, que é importante que nós vivamos uma vida aos pés do Senhor, que nós procuremos o Senhor. Não importa o que está acontecendo fora. Herodes é o rei da Judéia, a política está corrompida, o país está em crise, não importa isso. Não importa o que está acontecendo dentro. Eu não tenho tudo que eu desejo, eu gostaria tanto de ter um filho e não consigo, eu queria receber uma bênção do Senhor que não vem, é uma promessa que está demorando, não importa. Nada é desculpa para que nós não vivamos em obediência e serviço ao Senhor. Então, Zacarias e Isabel nos ensinam isso, que embora haja dificuldades, embora haja tristezas, nós precisamos confiar no Senhor e viver em total obediência. Muito bem, vamos mais um pouquinho? Capítulo 1, dos versos 8 a 13. Quem gostaria de ler, faz um sinal. A irmã Helena já está ali com o microfone na mão e fará a leitura. Pode ler, irmã Helena. Pouco tempo depois, Jesus começou a percorrer as cidades... Opa, é o 1:8, não 8. Isso. Lucas capítulo 1, verso 8. Certo dia, Zacarias estava servindo diante de Deus no templo, pois seu grupo realizava o trabalho sacerdotal conforme a escala. Foi escolhido por sorteio, como era costume dos sacerdotes, para entrar no santuário do Senhor e queimar incenso. Enquanto o incenso era queimado, uma grande multidão orava do lado de fora. Então, um anjo do Senhor lhe apareceu à direita do altar de incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou muito abalado e assustado. O anjo, porém, lhe disse: Não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, lhe dará um filho e você o chamará João. Você terá grande satisfação e alegria. Muito bem, até o 13 só, irmã Helena. Depois nós continuamos do 14 em diante. Então veja, aí aqui nós temos então a narrativa de como Deus começa a entrar, trabalhando com providência na vida de Zacarias e Isabel. Zacarias e Isabel então eram da família sacerdotal e serviam ao Senhor no turno de Abias. Não sei quantos irmãos aqui têm esse conhecimento, mas havia para a manutenção dos trabalhos do templo 24 turnos sacerdotais. Cada turno sacerdotal durava uma semana, do sábado até o outro sábado. Então, cada um desses turnos, dessas famílias de sacerdotes, que umas eram maiores, outras eram menores, se organizavam para, durante aquela semana, fazer os sacrifícios, a adoração, a manutenção do templo. E a família de Abias era a 8ª família sacerdotal. Então, isso nos diz, se nós fizermos uma conta básica, que eles começavam a servir o Senhor na última semana do 2º mês. E então eles serviam ao Senhor durante uma semana, depois voltavam para a sua casa, e como um ano tem 50 semanas, e eram só 24 turnos, cada turno tinha que servir ao Senhor no templo 2 vezes por ano. Então, lá no início do 10º mês, o turno de Abias via novamente. Então, Zacarias, junto com a sua esposa Isabel, iam para Jerusalém. O texto vai dizer que eles moravam mais à frente, moravam nas regiões montanhosas da Judéia. Eles desciam da região montanhosa, vinham para Jerusalém, armavam suas barracas, não apenas eles, mas todos os outros que estivessem espalhados por Israel, que fossem da linhagem sacerdotal e do turno de Abias, viriam para Jerusalém, então ficariam aquela semana cuidando das atividades do templo. Primeira semana do 3º mês e primeira semana do 10º mês do calendário hebraico. E então, durante essa semana, eles tinham diversas funções. E essas funções, para que ninguém ficasse triste, por ter que limpar o banheiro, fazer coisas assim, menos impróprias, eram tiradas no sorteio. Urim e Tumim, lembram? Umas pedrinhas que eram usadas para sortear. Então eram sorteados quem ia acender o altar do incenso, quem ia cuidar do óleo aromático, aquele que ia receber as pessoas que chegavam no templo, os porteiros, quem ia cuidar da música, quem ia fazer as diversas atividades que tinham para ser feitas no templo naquela semana. Então, Zacarias e Isabel subiram, porque era a época do serviço deles no templo, e Zacarias, então, entrou no templo para fazer a sua função, que lhe havia sido atribuída por sorteio. Ele teria que, naquele dia, acender o altar do
do incenso. Os irmãos que conhecem um pouco a anatomia do templo, sabem que no templo havia o lugar santo, que era um lugar onde só os sacerdotes entravam, e o lugar santíssimo, o santo dos santos, onde só entrava o sumo sacerdote uma vez por ano. O altar do incenso ficava lá nesse lugar santo, onde os sacerdotes tinham autorização para entrar, mas o povo não podia entrar. Então o texto vai narrando que, por causa do sorteio, Zacarias entra no lugar santo para acender o incenso, e então a multidão fica do lado de fora, orando. Aqueles que estão lá no templo, aquela hora para a oração, ficam na parte externa do templo, onde eles podiam estar, enquanto Zacarias entra para oferecer o incenso. Mas quando ele está lá acendendo o incenso, algo impressionante acontece. Um anjo aparece para ele, do lado direito do altar do incenso, e fala: Zacarias, não tenha medo, a sua oração foi ouvida. Você já percebeu que todas as vezes na Bíblia em que um anjo aparece, qual é a primeira frase que ele fala? Não tenha medo, porque deve ser difícil você estar lá sozinho, acendendo o pavio do incenso, e de repente aparece um homem do nada na frente de você, fica, puxa vida, da onde que essa pessoa saiu? Não tenha medo, calma. É bem verdade que diversas vezes na Bíblia, quando o anjo aparece, a pessoa sempre acha que vai morrer, porque na cultura judaica tinha essa tradição de que o anjo vem buscar a alma daquele que morre. Então, quando Maria vê o anjo, ela também se assusta, né? Fala, calma, não tenha medo. Quando outros personagens da Bíblia veem anjos, o anjo diz, não tenha medo, eu não vim levar você embora. Eu vim dar uma palavra, vim entregar uma mensagem, vim entregar alguma bênção para você. Então Zacarias ficou assustado com aquela cena que ele viu, mas foi acalmado pelo anjo, que diz a ele que a oração dele havia sido ouvida. Então, aqui nós podemos ver que Zacarias e Isabel oravam por esse motivo. Eles eram idosos, ela era estéril, eles não tinham filhos, mas eles oravam por isso. Não haviam desistido da promessa. Deus ia se lembrar, a promessa ia se cumprir, e eles estavam orando por isso. E aí, por fim, o anjo então dá a eles a notícia de que o nome do menino deve ser João. Você vai colocar nele o nome de João. E Zacarias então recebe essa missão. É interessante lembrar que quando Zacarias tem essa experiência com um anjo no lugar santo, acaba os 400 anos de silêncio profético. O período que engloba do final da profecia de Malaquias até o início do Novo Testamento, o início da história de Deus, até o encontro de Zacarias com esse anjo no templo. Durante 400 anos, Deus não se manifestava mais ao povo. Não tinha um milagre, não tinha um sinal, não tinha uma aparição de anjo, não vinha nenhum profeta levantado por Deus. Deus simplesmente silenciou, do final do livro de Malaquias até esse momento que nós estamos estudando hoje. Então, quando esse anjo aparece à frente de Zacarias, Zacarias nunca tinha tido uma experiência dessas. Ele já tinha muitas vezes na vida dele entrado no altar, no lugar do incenso, acendido o incenso do altar, já tinha feito muitas atividades no templo. Ele estava acostumado com aquela vida religiosa, e talvez para Zacarias aquilo ali fosse algo tão automático que ele não esperava que fosse ter uma revelação tão grande de Deus. Mas aí Deus quebra esse silêncio, enviando um anjo para falar com ele. E talvez seja por isso que ele ficou tão assustado, tão abalado, tão assim impressionado com a vinda desse anjo. Uma curiosidade para os irmãos. Os irmãos sabiam que o fato de nós comemorarmos o Natal no dia 25 de dezembro tem um pouco a ver com essa história do turno de Abias? Porque alguns estudiosos entenderam, então, olha o cálculo que a turma fez, né? Se Zacarias servia no turno de Abias, então ele serviu no início do terceiro mês do calendário. Recebeu a promessa de que João Batista viria. Quando João Batista tinha 6 meses, nós vamos ver mais à frente, o anjo visita Maria, dando a Maria a promessa de Jesus Cristo. Então, soma-se esses 3 meses, esses 3 primeiros meses do mês, os 6 meses em que o anjo visita Maria. Soma mais os 9 meses em que Maria ficou grávida, e a vinda de Jesus Cristo, e chega aproximado na data de dezembro, do final de dezembro. Então, foi mais ou menos esses cálculos. Claro que o solstício de inverno, lá do hemisfério norte, tem um pouco a ver. Havia uma festa que já era comemorada no dia 25 de dezembro, mas os cálculos que as pessoas fizeram para tentar precisar a data que Jesus nasceu, foi essa. Então, por isso que a gente comemora dia 25 de dezembro, tem um pouco a ver desse cálculo todo feito a respeito do nascimento de Jesus. Muito bem, alguém quer falar alguma coisa?
Estou vendo que eu vou dar uma palestra hoje, né? Vamos lá? Versículos 14 até o 17. Quem poderia ler? Você terá grande satisfação e alegria, e muitos se alegrarão com o nascimento do menino, pois ele será grande aos olhos do Senhor. Nunca tomará vinho, nem outra bebida forte. Será cheio do Espírito Santo, antes mesmo de nascer. Fará muitos israelitas voltarem ao Senhor, seu Deus. Será um homem com o espírito e o poder de Elias, e preparará o povo para a vinda do Senhor. Fará o coração dos pais voltar para os seus filhos, e levará os rebeldes a aceitarem a sabedoria dos justos. Muito bem, até aí, Paulo. Veja só o que o anjo fala para Zacarias, falando sobre quem será João. Ele diz, olha, João será uma pessoa diferenciada. Eu não estou aqui apenas para dizer que você vai ter um filho, que Deus ouviu sua oração e a sua mulher vai conceber um filho, que vai fazer a mesma coisa que você, vai estar aqui no templo, acendendo o pavio do incenso, cuidando das coisas do templo. Mas eu estou dando para você o filho que é o resultado de uma promessa maravilhosa. Este menino vai mudar a história do mundo. Ele vai ser o predecessor do ministério do Messias. E é interessante notar isso, como que Deus faz as coisas. Quando eu vejo algum casal, na minha lida ministerial, que tem dificuldade de ter filhos, eu sempre fico pensando assim, quando Deus der uma criança, vai ser uma bênção. Porque esse é o padrão da Bíblia, você já percebeu? Todo mundo que não pode ter filho, enfrenta essa dificuldade, luta para ter filho e não consegue, quando tem, é uma bênção, é um profeta, é alguém escolhido, é alguém que vai ser cheio do Espírito Santo, porque parece que Deus prova os corações, querendo derramar essa bênção. E na vida de Zacarias e Isabel não foi diferente. Deus deu a eles João, sendo velhos, lidando com as dificuldades, depois de orarem muito, Deus deu a eles esse filho, que não seria apenas uma criança que traria alegria para eles, como diz o início do versículo 14, mas também traria alegria para muitos. E ele seria grande, não grande aos olhos dos homens, porque os irmãos aqui que conhecem a história de João Batista, sabem que todo mundo tinha ele por... Esse cara é meio doido, né? Mas ele será grande aos olhos do Senhor, ele será cheio do Espírito Santo, mesmo antes de nascer. E mais para frente aqui nós vamos ver o texto, quando Maria visita Isabel, e o menino, 6 meses na barriga, já se sacode, cheio do Espírito Santo, e enche do Espírito Santo a sua mãe também. Então esse menino será diferente, ele terá o poder de Elias. Elias é conhecido como o profeta mais poderoso do Antigo Testamento, um profeta que fez sinais, maravilhas, um homem de Deus, muito conceituado na cultura de Israel. Então, aqui o Lucas está dizendo as palavras que o anjo deu para Zacarias, dizendo, ele será o Elias, cumprindo uma profecia que está lá em Malaquias capítulo 4. Andrei, se você conseguir, coloca aí Malaquias 4, 5 e 6. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento, e ele é um livro que aponta para o que acontecerá depois desses 400 anos de silêncio. Quem pode ler aí Malaquias 4, 5 e 6? Vejam, eu lhes envio o profeta Elias antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor. Ele fará que o coração dos pais volte para os seus filhos e o coração dos filhos volte para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Então havia uma promessa de Deus, dizendo, olha, antes do dia do Senhor, antes que o Messias venha para restaurar o reino de Deus, virá o profeta Elias. E aqui não tem nada a ver com o espiritismo, né? Tem espíritas que dizem que Elias reencarnou em João Batista. Mas aí a pergunta é, se Elias nem morreu, como é que vai reencarnar, né? Então, isso não existe. O que o texto está querendo dizer é que o ministério de João Batista seria equiparado ao ministério de Elias, no seu poder, na sua importância, na sua grandeza. E, de fato, ele, então, seria o responsável por preparar o caminho por onde o Messias viria. Os irmãos sabem que nós sabemos certamente que pelo menos 3 dos apóstolos de Jesus foram discípulos de João Batista antes de serem seguidores de Jesus, porque João pregava na Judéia o batismo de arrependimento, dizendo, arrependei-vos, depois de mim virá alguém que vai cuidar da sua era, então cuidem aí, arrependam os seus corações e se preparem porque o Messias está
chegando. Tem um texto também de Mateus 17, muito interessante. Mateus 17, de 10 a 13. Se alguém puder ler também, é um texto interessante que corrobora com essa visão. Mateus 17, dos versos 10 a 13. Os discípulos lhe perguntaram: por que os mestres da lei afirmam que é necessário que Elias volte antes que o Cristo venha? Jesus respondeu: de fato, Elias vem e restaurará tudo. Eu, porém, lhes digo: Elias já veio, mas não o reconheceram e preferiram maltratá-lo. Da mesma forma, também farão o Filho do Homem sofrer. Então, os discípulos entenderam que ele estava falando de João Batista. Veja só, Jesus identifica João Batista com Elias que deveria vir. Então, essa promessa que o anjo fez a Zacarias se cumpriu na vida de João Batista. Ele, de fato, foi aquele que preparou o caminho para o Senhor. E, de fato, a vida de João Batista se identifica um pouco com a vida de Elias, porque os dois viviam no deserto, os dois tinham uma vida um tanto quanto excêntrica, os dois tinham uma alimentação diferente, os dois não poupavam palavras para denunciar o pecado, né? Lembram? Nós estudamos há pouco sobre Elias, vai lá no rei Acabe e bota o dedo na cara dele. João Batista, a mesma coisa, chega para Herodes e diz: olha, é errado você ficar com a esposa do seu irmão, e critique, tem uma palavra dura. Elias, nas margens do Rio Jordão, dizia: arrependei-vos, raça de víboras, porque é chegada a ira vindoura. Então, a pregação dura, forte. Então, João Batista se identifica com Elias em muitos momentos. Então, por isso que há essa referência. O texto de Lucas 7,48 fala, Jesus falando de João Batista, diz: olha, dentre os homens nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista, porque ele recebeu uma missão importante. Diferente do ministério de Elias, que está preso no seu tempo. Elias fez coisas maravilhosas, mas que ficaram presas no seu tempo. João Batista, através do seu ministério, preparou o caminho do Messias e trouxe, ajudou, aplainou o caminho para que a nova aliança começasse, e a nova aliança não tem fim, ela vai de eternidade a eternidade. Então, o ministério de João Batista é muito interessante. É interessante que quando nós vemos um pouquinho sobre o ministério de João Batista e a promessa que Deus dá a Zacarias e Isabel de como seria o seu filho, nós podemos perceber algo interessante. João Batista, uma vez, foi confrontado. As pessoas procuraram ele e disseram: tu és o Cristo? E o que João Batista respondeu? Não. Eu não sou digno de desatar as correias das sandálias dele. Eu vos batizo com água, mas depois de mim virá aquele que vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Então, João Batista chama a nossa atenção porque teve o ministério de coadjuvância. Ele não queria ser o maior, ele apenas apontava para Cristo e ele queria que Cristo aparecesse. João 3,30, um dos meus versículos preferidos, João Batista diz: importa que ele e eu diminua, eu não preciso aparecer, assim eu sou amigo do noivo. Quando o noivo chega, o amigo do noivo fica de canto. Então, o objetivo do ministério de João Batista era fazer com que Jesus aparecesse. Por isso, meus irmãos, nós precisamos aprender com isso, com o ministério de João Batista, e voltarmos o nosso coração para isso. Muitas vezes, na nossa realidade, na nossa vida cristã, nós estamos muito preocupados em ser o pai do bebê, né? Ser o dono da ideia, ser quem propôs alguma coisa, e estar de alguma forma como referência de algo. Mas como é maravilhoso quando nós temos pessoas que sim, podem colocar suas opiniões, podem ser referência, podem ocupar a liderança, mas como é bom quando nós temos também dentro da igreja pessoas que não se importam em apoiar o que os outros estão fazendo, em apoiar aquilo que outros estão liderando, em ser o João Batista, o ajudante, o amigo do noivo, aquele que está cuidando das coisas, aquele que não está preocupado em ser o dono da ideia, mas que está preocupado em fazer com que algo diferente aconteça. No meio da convivência entre igrejas, nós lidamos muito com isso. Muitas pessoas querem ser o dono do projeto. E aí fica cada uma das igrejas da cidade, às vezes, tem o mesmo projeto, a mesma visão. E aí cada uma realiza um trabalho pequeno, dentro da sua realidade,
e todas elas separadas fazendo a mesma coisa. Por exemplo, uma igreja tem a visão de entregar marmitas para as pessoas que estão em situação de rua. Aí tem várias igrejas na cidade que têm a mesma visão. Em vez das igrejas se juntarem e fazerem um trabalho mais robusto, elas não se juntam. Sabe por quê? Porque todo mundo quer ser o pai do bebê, né? Todo mundo quer dizer, esse projeto é meu, é da minha igreja. Esse projeto é da minha igreja. Então, se o projeto não puder ser de igreja nenhuma, então cada um faz o seu e a gente segue assim. Isso é muito triste. Como denominação, às vezes nós vemos isso. Pessoas que querem ter a primazia, querem ser o dono da ideia e não sabem apoiar o trabalho e as ideias que já estão acontecendo. Então, isso é muito importante nós aprendermos também com a vida de João Batista. Mais alguém quer dar alguma palavra a respeito disso? Se não, vamos seguir. Lucas, capítulo 1, verso 18 a 20. Zacarias disse ao anjo: Como posso ter certeza de que isso acontecerá? Já sou velho e minha mulher também é de idade avançada. O anjo respondeu: Sou Gabriel e estou sempre na presença de Deus. Foi ele quem me enviou para lhe trazer estas boas novas. Agora, porém, você ficará mudo até os dias em que estas coisas acontecerão, pois não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no devido tempo. Muito bem. Então veja, Zacarias é abalado pela chegada daquele anjo, ele se preocupa, ele sente assim, puxa vida, que situação difícil, esse anjo apareceu para mim. O anjo acalma ele, diz, fique tranquilo, você dará luz ao menino, colocará nele o nome João, ele vai ser uma bênção. O seu filho vai ser alguém especial, alguém cheio do Espírito Santo. E aí Zacarias se acalma. Mas em vez de Zacarias já louvar o Senhor, agradecer a Deus pela bênção, Zacarias permite que a sua racionalização atrapalhe a sua experiência de viver o milagre. Ele pergunta como isso vai acontecer. Você já percebeu, meus irmãos, como, às vezes o como, atrapalha a nossa vida? Nós queremos entender como as coisas vão acontecer. Aí a cabeça de Zacarias começa a pensar, eu sou velho, minha esposa é velha, ela é estéril, tem dificuldade, como isso vai acontecer? E aí o anjo diz, porque você duvidou, você vai ficar mudo, para você aprender a não ficar mais perguntando como que Deus faz as coisas. Deus faz as coisas da maneira como Ele quer, independente das circunstâncias, independente do que aconteça, Deus é poderoso para realizar. E a nós, seres humanos, não importa tanto saber como, importa recebermos a promessa de Deus, recebermos a palavra de Deus, guardarmos em nosso coração com fé e acreditar que ainda que pareça impossível, se Deus falou, vai acontecer. Então, Zacarias é sacudido com isso, então ele é obrigado a ficar 9 meses em silêncio, quietinho. E na época em que Zacarias viveu, não havia essas facilidades que nós temos hoje, que é poder escrever no celular e mostrar para a esposa. Não havia as facilidades de pegar um papel, escrever com uma caneta o que ele queria. Na época, se ele quisesse comunicar com alguém, ele tinha que ir lá no chão e riscar no chão, ou tinha que pegar um pedaço de pedra e riscar com alguma coisa, ou tinha que fazer mímica, né? Querendo dizer o que acontecia. Então, ele recebeu como punição do Senhor pela sua incredulidade, ficar mudo e aguardar em silêncio para ver o que Deus ia fazer na vida dele. E o interessante, mais para frente nós vamos ver, que João Batista nasce. E quando João Batista nasce, então, Zacarias começa a falar? Não. João Batista nasce e Zacarias não começa a falar. E fala, e agora? Será que eu vou ficar mudo para sempre? Quando que ele começa, só um pouquinho, irmão, quando que ele começa a falar? No 8º dia, quando vão circuncidar João. E aí querem dar para ele o nome de Zacarias. Aí fala, o nome dele vai ser João. Aí a boca, pum, se abre, né? Diga, irmã Helena. A gente vai ver depois aqui na sequência do texto, que ele realmente faz mímica, né? Quando ele sai de dentro lá, mudo, todo mundo pergunta, o que aconteceu? Ele começa, não sei como é que ele fez mímica de anjo, né? Mas ele fez mímica, eu tive uma visão, eu vi um anjo, Isabel vai engravidar, e aí na sequência do texto nós vamos ver que termina o turno dele, ele volta para casa, dorme com a sua esposa, e de fato ela engravida, né?
Então veja como que Deus, a atitude que Deus espera dos nossos corações, não uma atitude duvidosa. O próprio João Batista, lá em, acho que Mateus capítulo 13, lembra que João Batista está preso porque confrontou Herodes, está lá numa situação muito difícil na cadeia, e então os seus discípulos vão o visitar, e João Batista dá uma ordem aos discípulos dele, diz, vão até Jesus e perguntem, és tu o Messias que haveria de vir? E aí Jesus responde aos discípulos de João Batista, dizendo, voltem e falem para João Batista, que os cegos estão vendo, os mudos estão falando, os surdos estão ouvindo, e aos pobres é anunciado o reino de Deus. Até João Batista, que era um homem cheio do Espírito Santo, que preparou o caminho para o Senhor, em algum momento foi tentado com essa dúvida, será que é, será que não é, será que Deus vai fazer, será que Deus não vai fazer? E nós também somos tentados assim, meus irmãos. Quantas vezes nós estamos no nosso momento de oração, ou estamos aqui na igreja, ou estamos em adoração ao Senhor aqui na comunhão, e Deus fala claramente algo no nosso coração. E aí nós recebemos aquela promessa, aquela palavra, e dizemos, a minha vida vai mudar, a minha família vai mudar, eu vou ter uma atitude diferente, as coisas vão acontecer. E aí a gente acolhe isso com fé do nosso coração, e a gente crê mesmo que vai acontecer. Mas aí a semana começa a passar, os dias começam a vir, e a nossa mente também é abalada pelas mesmas dúvidas que vieram no coração de Zacarias, e a gente começa a pensar, como que isso vai acontecer? E aí, sem querer, nós enchemos nosso coração de incredulidade, e por vezes não conseguimos experimentar aquilo que Deus gostaria que nós experimentássemos. Devemos receber a promessa de Deus, sem ficar assim perguntando como que isso vai acontecer, porque se Deus prometeu, Deus vai fazer. Ainda mais se um anjo aparecer para você e falar que nem Zacarias, pode ter certeza, Deus vai fazer. Amém? Vamos mais um pouquinho? Lucas, capítulo 1, dos versos 21 a 25. Esse Lucas, capítulo 1, tem 80 versículos, né? Então, ele vai longe. Enquanto isso, o povo esperava Zacarias sair do santuário e se perguntavam por que ele demorava tanto. Quando finalmente saiu, não conseguia falar com eles, e perceberam por seus gestos e seu silêncio que ele havia tido uma visão no santuário. Ao fim de seus dias de serviço no templo, Zacarias voltou para casa. Pouco tempo depois, sua esposa Isabel engravidou e não saiu de casa por 5 meses. Como o Senhor foi bom para mim em minha velhice, exclamou ela. Tirou de mim a humilhação pública de não ter filhos. Muito bem, Pascoal, até aí. Então, veja só, aí acontece agora o que a irmã Helena estava perguntando, né? Zacarias sai lá de dentro do templo, o pessoal falando, o que aconteceu com Zacarias? Ele parece que está demorando lá dentro, ele foi só acender o incenso, normalmente ele faz isso tão rápido, mas ele está demorando. E aí, quando Zacarias sai, imagine a cena, meus irmãos. Ele fala, eu fui acender, apareceu um anjo. Um anjo. Tem uma discussão teológica se anjo tem asa, né? Tem gente que acha que tem gente que acha que não tem. Não vou entrar nesse aspecto. Mas talvez Zacarias tenha feito... Como é que faz? A mímica de um anjo me apareceu dentro do santuário. Eu não sei, mas ele falou, eu tive uma visão de um anjo, alguma coisa aconteceu diferente, e eu estou mudo, não posso falar agora. E então ele termina o seu turno. Havia uma legislação que qualquer pessoa, qualquer sacerdote que tivesse algum defeito não poderia mais servir na sua atividade sacerdotal. Então, possivelmente, Zacarias voltou para sua tenda, ficou quietinho lá o resto da semana, em que o turno de Abias tinha que cuidar das coisas do templo, e depois voltou para casa junto com Isabel, e então, por alguma mímica, irmã Helena, ele deve ter feito para ela, nós dois precisamos ir juntos para a cama, porque Deus tem uma promessa. Alguma coisa ele explicou. Ou talvez ele... Você sabe como é que os maridos são inteligentes, né? Tem um beijinho que você dá no lugar certo, um suspirinho no lugar certo, que a mulher entende a mensagem. E São Isabel entendeu a mensagem, e eles, então, tiveram relações, e ela engravidou.
Quando Isabel percebeu que ela estava grávida, ela pensou assim, isso é um milagre de Deus, eu sou uma mulher estéril, Deus falou com meu marido através de uma visão lá dentro do santuário, que a gente não entende direito, porque não entende direito a mímica, e eu estou grávida por causa de um milagre. Então agora eu posso sair por aí, saracotear, fazer o que eu quiser, porque é um milagre e nada vai acontecer. Negativo. O texto diz que ela ficou dentro de casa 5 meses cuidando daquela gestação. Ela falou, Deus me deu um milagre, então eu vou cuidar dele. E fica imaginando ela evitando coisas pesadas, trabalhos difíceis, porque ela tinha recebido uma bênção do Senhor e ela queria agora, né, Deus cumpre a sua promessa, o significado do nome dela, ela queria agora cuidar daquilo que Deus deu para ela e, de fato, ela cuidou muito da sua gestação. Se hoje em dia uma gestação de pessoas com uma idade avançada é muito arriscado, imagine na idade em que Isabel estava, e naquele tempo, né, um tempo onde a medicina era extremamente rudimentar. Então, ela ali se segurou e ficou cuidando da sua barriga por 5 meses. Mas, quando se viu grávida, ela exclamou, como o Senhor foi bom para mim em minha velhice, me tirou da humilhação de não ter filhos. Ela se alegrou com o privilégio de ser alvo da bênção do Senhor. É interessante que diz a cultura judaica que quando o sacerdote entrava no templo, no lugar santo do templo para acender incenso, quando ele saía, ele tinha que declarar o Shema Israel. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus, o amarás com todas as tuas forças. Aquele texto, né, do Deuteronômio capítulo 6. E a cena também é engraçada. Imagina Zacarias saindo do templo, o pessoal esperando ele falar o Shema, e ele não sai, não tenho palavra para dar para vocês. Deus me visitou, o anjo do Senhor esteve comigo lá dentro. Então, esse filho vem com muita alegria, mas vem com uma responsabilidade também. E assim nós podemos aprender aqui com a vida de Isabel, que Deus nos dá bênçãos, Deus faz milagres, Deus nos concede coisas preciosas, mas isso não retira de nós a responsabilidade de sermos zelosos com aquilo que Deus nos dá. Então, precisamos tomar cuidado das coisas que Deus nos dá, assim como Isabel tomou cuidado com a sua barriga e o seu bebê. 26, versículo 26 a 28. Lucas capítulo 1, de 26 a 28, quem puder ler. No 6º mês da gestação de Isabel, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, uma cidade da Galiléia, a uma virgem de nome Maria. Ela estava comprometida em casamento a um homem chamado José, descendente do rei Davi. Gabriel apareceu a ela e lhe disse, alegre-se, mulher favorecida, o Senhor está com você. Muito bem, até aí, Jorge. Então, esse aqui é só para mostrar que o mesmo anjo, Gabriel, que visitou Zacarias lá no templo, 6 meses depois, quando Isabel já estava grávida de 6 meses, visitou Maria. E aí os irmãos sabem a história. Ele chega para Maria e fala, salve agraciada, você dará à luz um filho, colocará dele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E então vem a promessa do Messias sobre a vida de Maria. Então, esse mesmo anjo que esteve lá com Zacarias, visita Maria e dá a ela a promessa do Messias que virá para salvar toda a humanidade. Então, João Batista é 6 meses, assim, 6 meses de gestação, mais 3 meses que demorou para nascer. Faz os cálculos aí, é 1 ano mais velho do que Jesus, mais ou menos, né? E eles tinham uma certa relação. Alguns dizem que Maria era prima distante de Isabel. Mas sabe de onde vem essa informação? Do Alcorão, né? O Alcorão diz que Maria era prima de Isabel. Nós não sabemos se havia um grau de parentesco entre elas, mas nós sabemos que eram pessoas que se respeitavam, que tinham amizade. E Maria era muito jovem e Isabel era uma mulher mais idosa. Então Maria tinha muito respeito por Isabel, como nós vamos ver na leitura que vamos fazer a seguir. Nós vamos pular alguns versículos aqui agora que falam sobre a promessa de Jesus Cristo, não porque não seja importante, é a parte mais importante da Bíblia, mas nós estamos nos detendo sobre a história de Zacarias e Isabel, então vamos para o verso 39. 39 a 45. Só um pouquinho, Zélia, você ia falar alguma coisa?
Isso. Boa. 36, né? O versículo 36 fala que era uma parenta. Muito certo. 39, 45, vamos lá? Alguns dias depois, Maria dirigiu-se apressadamente à região montanhosa da Judéia, a cidade onde Zacarias morava. Ela entrou na casa e saudou Isabel. Ao ouvir a saudação de Maria, o bebê de Isabel se agitou dentro dela, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz, Isabel exclamou: "Você é abençoada entre as mulheres, e abençoada é a criança em seu ventre. Porque tenho a grande honra de receber a visita da mãe do meu Senhor? Quando ouvi sua saudação, o bebê em meu ventre se agitou de alegria. Você é abençoada, pois creu que o Senhor disse que faria." Muito bem, até aí. Então veja só, que coisa interessante. Maria recebeu essa promessa do anjo Gabriel de que ela conceberia e daria à luz a um filho que seria o Salvador, o Messias, Jesus Cristo. E ela, sem saber como é que eram essas coisas, os irmãos sabem que Maria, quando ficou grávida de Jesus, ela era virgem, né? Isso não é uma coisa de católico, isso é uma coisa bíblica. Maria era uma virgem quando concebeu Jesus, né? Ficou grávida de Jesus. Então, imagine a situação dela. Não conhecia nem homem, não conhecia nada da vida. Algumas pessoas dizem que Maria talvez fosse uma menina de 13, 14 anos, muito jovem. Então, ela se desesperou e falou: vou procurar alguém que possa me ajudar. E foi até a casa de Isabel, talvez no objetivo de contar para ela o que ela estava vivendo. Dizendo: puxa, eu estou sendo alvo de um milagre, um anjo me visitou, eu estou grávida sem ter tido relação com nenhum homem, uma loucura está acontecendo comigo. E note que ela procurou Isabel, porque Isabel era da família sacerdotal, era alguém que estava regularmente no templo, era alguém que tinha uma vida com Deus. Lembra que nós vimos no início do estudo que ela e Zacarias eram justos e obedeciam a Deus minuciosamente? Então Maria vê nela uma referência e vai contar para ela. Mal sabe Maria que quando ela chega lá, Isabel já sabe de tudo, né? E é muito interessante nós percebemos como que Isabel entendeu o que Deus está fazendo. E ela entendeu a importância do bebê dela e a importância do bebê que está no ventre de Maria. Nós não sabemos se Zacarias conseguiu fazer uma mímica perfeita e explicar para ela, passo a passo, o que estava acontecendo, mas Isabel aqui está entendendo tudo o que está acontecendo. Então Maria chega, angustiada para contar para Isabel uma novidade. Quando ela chega, ela olha, Isabel está com um barrigão assim, de 6 meses. Que surpresa. E o bebê já se agita dentro dela e diz que Isabel fica cheia do Espírito Santo. Talvez esse Espírito Santo que tenha revelado para ela as palavras que ela começa a dizer, porque ela diz: olha, você é abençoada entre as mulheres, e essa criança do seu ventre é diferente de tudo, porque tenho a grande honra de receber a visita da mãe do meu Senhor. Isabel discerne que o que está no ventre de Maria é o Messias, é o Senhor, é o Salvador, é aquele que haveria de vir. E aí então ela conversa com Maria que de fato, quando ela ouviu a saudação de Maria, o bebê se agitou dentro dela, cumprindo também um pouco daquilo que foi profetizado pelo anjo, dizendo: ele será cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. E quando o menino Jesus, o bebezinho Jesus, que devia ser um feto muito pequeno no ventre de Maria, se aproxima de João Batista já se manifesta no ventre da sua mãe, agita tudo e enche aquele lugar do Espírito Santo. E aqui no verso 45, Isabel elogia Maria, dizendo: abençoada seja você, porque você creu no que o anjo lhe disse e veio aqui me procurar. Alguém quer comentar alguma coisa aqui nesse ponto? Elias, espere. Mas tem que o pessoal ouvir lá, rapaz. A transmissão, Elias, transmissão. Oi. Aham. Então, que eu assim fico pensando na situação de Maria. Porém, Deus sempre perfeito e prepara, logicamente, que Isabel primeiro. Uhum. Né? Porque Maria, logicamente, uma mocinha, creio que com quem que ela ia falar, com quem que ela ia poder se expressar desse jeito, você entendeu? Eu acho que ela ficou ali no momento assim, bem desamparada. Porém, Isabel, creio que já estava preparada para dar todo esse suporte para ela. Logicamente que isso já vem Sim. lá de trás, que já veio preparada. Deus preparou Isabel
estar ali com Maria para dar todo esse suporte. Com certeza, né? E ela foi uma bênção. Imagina como essas palavras de Isabel acalmaram Maria, né? Falando, eu sei o que está acontecendo com você, fica tranquilo. O milagre que você começou a viver agora, eu comecei a viver 6 meses atrás, né? Então, nós duas somos alvos de milagres do Senhor. Rafa, você ia falar? Eu ia, pastor. É interessante o que ela fala ali, o que Isabel fala para Maria no fim, né? Você é abençoada porque creu naquilo que o Senhor disse que faria. E pensando assim no anjo aparecendo para Zacarias, um anjo lhe aparece, fala alguma coisa, e ele acaba duvidando. Então eu percebo assim como Deus valoriza a questão de você crer no que ele fala, crer na sua palavra. Né? A gente lembra do centurião que chega a falar para Jesus, olha, se você apenas disser, vai acontecer, porque eu também sou um homem de autoridade, eu digo a um vai, ele vai. Então assim, dizem, né, há uma frase que diz que quem precisa de sinais é quem duvida, quem tem fé, crê. Sim. Então eu percebo assim como Deus valoriza a importância de nós crermos na palavra, independente de sinais ou não, porque um anjo falou e ainda assim um ministro, né, um sacerdote, alguém que convivia no templo, não acreditou. Então, Sim. acho que só esse sinal aí. Muito importante, né? Precisamos ter fé na palavra do Senhor, independentemente do que aconteça. Vamos um pouco mais. Agora vamos ler do versículo 57 até o versículo 66. 57 e 66. Chegado o tempo de seu bebê nascer, Isabel deu à luz a um filho. Vizinhos e parentes se alegraram ao tomar conhecimento de que o Senhor havia sido tão misericordioso com ela. Quando o bebê estava com 8 dias, eles vieram para a cerimônia de circuncisão. Queriam chamar o menino de Zacarias, como o pai. Mas Isabel disse, não, seu nome é João. Então eles lhes disseram, não há ninguém em sua família com esse nome. E com gestos perguntaram ao pai como queria chamar o bebê. Ele pediu que lhe dessem uma tabuinha e, para surpresa de todos, escreveu, seu nome é João. No mesmo instante, Zacarias voltou a falar e começou a louvar a Deus. Toda a vizinhança se encheu de temor, e a notícia do que havia acontecido se espalhou por toda a região montanhosa da Judéia. Todos que ficavam sabendo meditavam sobre esses acontecimentos e perguntavam, o que vai ser esse menino? Pois a mão do Senhor estava sobre ele. Muito bem. Então veja só, João nasce e Zacarias volta a falar. Lembra que quando o anjo fala com Zacarias, diz, olha, como você duvidou, você vai ficar mudo até que se cumpram todas estas coisas. Qual era a última coisa que precisava se cumprir? Ele falou, a sua mulher vai ficar grávida, ela ficou. Ela vai dar à luz a um filho, ela deu. E você porá nele o nome de João. Então, quando a última coisa acontece, que é colocar o nome dele de João, então Zacarias volta a falar, começa a se comunicar novamente. É bem interessante que o texto nos fala ali que ele pega a tabuinha, escreve, dizendo, não, a minha mulher não está falando nada fora daquilo que é o nosso combinado em casa. O nome dele vai ser João. E toda a região onde eles viviam, a região montanhosa da Judéia, se alegra ao ver a misericórdia de Deus sobre a vida daquela família. E eles, então, começam a ficar com uma pulga atrás da orelha, perguntando, por que Deus fez esse milagre? Alguma coisa especial Deus tem a falar com este menino. Deus vai usar essa criança para alguma coisa especial. É interessante notar que, como costume judaico, ao 8º dia, eles levam o menino para ser circuncidado, como era requerido de acordo com a lei. E então, lá no momento da circuncisão, era como se fosse o cartório da época, né? O menino era circuncidado, recebia o seu nome oficial, e então era considerado parte do povo quando fazia isso. Alguns irmãos nossos, presbiterianos, por exemplo, acreditam que o batismo substitui a circuncisão. E por isso que eles acreditam que devem batizar crianças pequenas. Porque assim como os israelitas circuncidavam suas crianças ao 8º dia,
os cristãos devem batizar os seus bebês também. No entanto, meus irmãos, nós batistas estamos muito mais bíblicos do que eles, porque nós acreditamos que assim como os israelitas circuncidavam seus bebês ao 8º dia, nós trazemos nossos bebês à igreja e os apresentamos, que era necessariamente o que era a circuncisão, era apresentar aquele bebê a toda a comunidade e mostrar para eles que ele faz parte do povo de Deus, ele faz parte da nossa igreja, é filho de alguém da nossa igreja e ele faz parte da nossa história. E aí, se você tem um amigo presbiteriano, pergunte para ele, na época dos israelitas, circuncidavam as meninas? Ele vai dizer, não. Vai perguntar, na sua igreja presbiteriana, batiza as meninas? Ele vai dizer, batiza. Eu falei, então tem alguma coisa errada nessa sua lógica. E de fato, por isso que nós acreditamos, de acordo com a Bíblia, de que devemos batizar aqueles que professam a sua fé. Então nós amamos nossas crianças, nós apresentamos elas ao Senhor. Hoje à noite nós vamos apresentar a Isis aqui no culto, né? Apresentar ao Senhor, orar, falamos à família, damos à família uma palavra sobre a responsabilidade de criar as crianças no caminho do Senhor, educá-los no caminho do Senhor. No entanto, um dia a Isis, a Gabi, os pequenininhos nossos aqui, vão ter que tomar a sua decisão ao lado de Cristo. E quando tomarem sua decisão ao lado de Cristo, então, mediante a sua pública profissão de fé, eles serão batizados. Então, à luz do exemplo de Cristo, Cristo também foi circuncidado ao 8º dia, mas depois, quando ele tinha 33 anos, 32 anos, no início, 30 anos, né, no início do seu ministério, ele foi batizado por João Batista nas águas do Rio Jordão. João Batista disse, eu não vou fazer isso, porque você é maior do que eu, não posso te batizar. E Jesus disse, deixa por enquanto, para que se cumpra toda a Escritura, toda a justiça precisa ser cumprida sobre a minha vida, então eu preciso ser batizado. Então nós seguimos o exemplo de Jesus, apresentamos as crianças no templo quando são pequenas e as batizamos quando elas demonstram fé. Vamos lá, versos 67 ao 79 agora, nós vamos ver a oração de Zacarias, que é assim que ele começa a falar, olha como são as primeiras palavras que ele fala, de 67 a 79. Lucas capítulo 1, 67 a 79. Então seu pai, Zacarias, ficou cheio do Espírito Santo e profetizou: Seja bendito, Senhor, o Deus de Israel, pois visitou e resgatou o seu povo. Ele nos enviou poderosa salvação da linhagem real de seu servo Davi, como havia prometido, muito tempo atrás, por meio de seus santos profetas. Agora seremos salvos de nossos inimigos e de todos que nos odeiam. Ele foi misericordioso com nossos antepassados ao lembrar-se de sua santa aliança, o juramento solene que fez com nosso antepassado Abraão. Prometeu livrar-nos de nossos inimigos para o servirmos sem medo, em santidade e justiça, enquanto vivermos. E você, meu filhinho, será chamado profeta do Altíssimo, pois preparará o caminho para o Senhor. Dirá a seu povo como encontrar salvação, por meio do perdão de seus pecados, graças à eterna misericórdia de nosso Deus. A luz da manhã, vinda do céu, está prestes a raiar sobre nós, para iluminar aqueles que estão na escuridão e na sombra da morte, e nos guiar ao caminho da paz. Ok, o 80 a gente lê depois. Então veja a oração que Zacarias fez. Ele então começa a falar e a primeira coisa que ele fala é: seja bendito o Senhor. Meus irmãos, ficar quieto durante um tempo nos ajuda a pensar muito melhor, né? Eu fico imaginando todo o tempo que Zacarias esteve mudo, ele pensando, quando eu voltar a falar, o que eu vou dizer? E talvez ele está preparando esse discurso há muito tempo na mente dele. Talvez ele está tentando entender tudo o que aconteceu. Ele está juntando os pontos, ele está pensando, ele está refletindo, buscando entender. E então ele entende coisas muito preciosas que ele revela nessa oração. Ele fala, olha, tendo em vista
em nós, e eles não conseguiam entender isso. E veja que aqui nós estamos vendo um sacerdote antes de Jesus nascer, que por revelação do Espírito Santo, e o texto diz aqui no versículo 67, que ele ficou cheio do Espírito Santo, e o Espírito Santo mostrou para ele isso, que a missão do Messias era salvar o povo dos seus pecados. Então, essa oração de Zacarias é muito linda. Ele usa uma frase no versículo 78 aqui, que enche o coração de graça. Ele fala: a luz da manhã vinda do céu está prestes a raiar sobre nós. Que coisa linda, né? Você que é músico, compõe um hino com esse refrão, né? A luz da manhã vinda do céu está prestes a raiar sobre nós. Que texto bonito! E ele termina dizendo que essa luz, então, vai iluminar aqueles que estão na escuridão. Zacarias, ao receber o seu filho João, glorifica a Deus. A maneira como ele fala no versículo 76, e você, meu filhinho, será chamado profeta do Altíssimo. Você preparará o caminho para o Senhor. É uma oração muito bonita deste homem que 9 meses atrás estava duvidando do que o anjo disse a ele. E para terminar então o estudo de hoje, vamos ler o verso 80, que é o último versículo dessa história, dessa narrativa. João cresceu e se fortaleceu em espírito, e viveu no deserto até chegar o tempo de se apresentar ao povo de Israel. Então aí está a figura de João Batista que cresceu. E não apenas cresceu fisicamente, mas se fortaleceu no espírito. E aqui João começa então a viver o que era o seu ministério. O início do capítulo 2 de Lucas vai dizer que havia uma coisa esquisita acontecendo lá em Jerusalém. Anás e Caifás eram sumos sacerdotes. Que história é essa de 2 sumos sacerdotes? O sumo sacerdote é um só. Mas havia uma coisa política esquisita acontecendo na época que João Batista viveu. Havia uma coisa esquisita acontecendo na política, na divisão política. Havia dificuldades enormes. E João Batista ficou conhecido como aquele profeta que, sendo de linhagem sacerdotal, que podendo servir no templo, escolheu servir no deserto. Ele falou: eu vou para o deserto, vou juntar os meus seguidores e vou prepará-los para a chegada do Messias. João é conhecido como aquele que preferiu, em obediência ao Senhor, ir para um lugar árido do que em desobediência ao Senhor desfrutar dos privilégios do templo. Então, ele fica ali amadurecendo e esperando a hora do seu tempo de se apresentar a Israel e então preparar o caminho para Jesus Cristo. Parece que há a grande diferença entre João Batista e esses profetas mirins que nós temos visto aí nas redes sociais, não é verdade? João Batista era cheio do Espírito desde o ventre da sua mãe. Mas o versículo 80 diz que João Batista precisou crescer, se fortalecer no Espírito e esperar o seu tempo de se manifestar, não é verdade? Então, por que algumas igrejas hoje acreditam que você pode pegar uma criança de 4, 5 anos que decorou um salmo e colocar ele na frente da igreja para ministrar, ensinar, fazer as coisas? Eu não duvido de nada, meus irmãos. A Bíblia diz que Josias tinha 8 anos quando começou a governar Israel. Então, eu não duvido de nada. Deus é poderoso para fazer todas as coisas. Mas não soa falso para você? Nós temos o Espírito do Senhor, amém? E diz a Bíblia que nós não precisamos que ninguém nos ensine nada, porque o próprio Espírito nos ajuda a discernir as coisas. E quando você vê um menininho novo, de terno e gravata, falando um monte de groselha no microfone da igreja, o Espírito Santo não testifica no seu coração que isso aí não tem nada a ver com o Espírito Santo, com Deus, com a vida verdadeira aos pés do Senhor? Quando de fato o Senhor escolhe alguém, Ele faz como fez na vida de João Batista, ou como fez na vida do profeta Samuel, ou como fez na vida de tantas pessoas que foram chamadas em tenridade. Deus prepara, Deus ensina a crescer espiritualmente, Deus prepara no tempo certo, e quando chega o tempo certo, essa pessoa amadurecida da vida pode então se tornar uma bênção para a vida da igreja. Eu sinto muito por essas crianças que estão sendo expostas precocemente, porque é bem possível que muitas delas realmente tenham um chamado do Senhor, uma aptidão espiritual, tenham uma mente privilegiada, um coração privilegiado, coisa que Deus fez. Mas os pais, ao invés de cuidarem dessa criança, como Zacarias e Isabel cuidaram de João Batista, para o tempo certo, eles
expõem, colocam, avançam os processos, colocam a carroça na frente dos bois, como diz lá no Rio Grande do Sul, e aí vira essa confusão toda que nós estamos vendo. A mais famosa era aquela pregadora Vitória chamava? Acho que é, né? Uma que apareceu esses tempos aí que ela falava um monte de coisa feia, uma menina. Aí depois apareceu o Miguel, não é? Que era um também aí que cheio, dizia que tinha poder espiritual. E junto com esses dois, meus irmãos, agora veio uma trupe. Se você pesquisar aí, você vai ver quantidades, dezenas de crianças que estão fazendo viagens missionárias por aí e pregando nos lugares, nas igrejas. Então isso é muito triste. Amém, meus queridos? Alguém quer dar alguma colaboração? Essa é a história de Zacarias e Isabel. A partir daqui, nós não sabemos o que aconteceu com eles, porque a missão deles era essa: receber João Batista, cuidar bem dele, até o tempo em que ele se manifestava. E então João Batista cumpriu seu ministério também, desapareceu, porque tudo apontava para Jesus Cristo. Quantas lições podemos aprender com esse casal especial? Se alguém quiser comentar mais alguma coisa, este é o momento, senão nós vamos orar. Vamos orar então? Feche seus olhos. Senhor Jesus, nós somos gratos a Ti, porque podemos estudar a Tua palavra esta manhã. Muito obrigado, Deus, porque podemos ver através da vida de Zacarias e Isabel, que o Senhor é o Deus que lembra de nós. O Senhor é o Deus que cumpre as Tuas promessas. O nome João quer dizer presente de Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor olhou para as dificuldades de Zacarias e Isabel e deu a eles esse presente, que preparou o caminho do Senhor. Nos ajuda, Deus, na nossa vida a crer que aquilo que o Senhor prometeu, o Senhor fará, que o Senhor não se esquece das suas promessas. Nos ajuda, Deus, a crer de todo o coração, nos ajuda a esperar o tempo do Senhor e a receber o que graciosamente o Senhor tem para cada um de nós. Nós aprendemos tantas lições através da vida desse casal, do zelo deles, da dedicação ao Senhor, do desejo de fazer as coisas certas, da obediência no Senhor nas coisas minuciosas. Que o Senhor faça isso em nossa vida, que nós possamos ter uma vida aos pés do Senhor, e que o Senhor possa usar as nossas vidas para fazer aquilo que o Senhor fez através da vida de Zacarias e Isabel e até da vida de João Batista, apontar para Jesus Cristo, porque Ele é quem salva, Ele é quem perdoa os pecados, Ele é a luz da manhã que vem raiando sobre o mundo, no objetivo de tirar aqueles que estão na escuridão. Então, Jesus, nos ajuda, para que nós, recebendo a Tua palavra, possamos viver para honrar e glorificar o Teu santo nome. Nós pedimos isso no nome de Jesus.